Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo se gosta do canal, se curte os relatos. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E também não se esqueça que nós temos uma loja virtual, a loja assombrada.com.br. O que você encontra na loja? Camisetas que brilham no escuro, tem boné, tem moletom, tem caneca, tem o livro assombrado com a história do canal e também do casal. E tem a caixa assombrada, todo mês com um tema assombrado diferente. O tema de outubro é o tema Saci. Ainda temos algumas caixas disponíveis, então corre para garantir a sua. Você vai receber nessa caixa, dentre outras coisas, um incensário feito exclusivamente para caixa. Você não vai encontrar ele por aí, tá bom? Foi desenvolvido e feito exclusivamente para caixa Saci, onde você coloca um incenso aqui daquele estilo cone ou cascata que vem na caixa também. E aí a fumaça vai sair aqui por baixo, vai sair pela boca do Saci, como se fosse a fumaça do cachimbo dele, entendeu? Muito legal. Este incensário de Saci, você vai receber um sino dos ventos de bambu, um sino dos ventos assim para você pendurar na sua janela ou na porta, na entrada da sua casa, num local que o vento corra por ali, né? Ou então o redemoinho do Saci. Então, um sino dos ventos de bambu, afinal, o Saci nasce no bambuzá, né? E também vai receber este lindo gorro do assombrado, um gorrinho aqui fazendo alusão ao gorro do Saci, tá? Mas este daqui é o gorro do assombrado que você vai receber aí na sua caixa assombrada do mês de outubro com o tema Saci, porque dia 31 de outubro é dia do Saci aqui, né? Então, não deixe passar mais essa caixa, tá bom? Você pode assinar ou comprar de forma avulsa e fiquem ligados para a caixa do mês de novembro, o que será? Vamos então com o relato de hoje, pessoal, que é aquele tema que vocês sabem que eu gosto, né? E o relato não é longo, não, é um relato até que curto. E se chama Estive em uma realidade ou numa dimensão paralela em Londres. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Eu vou contar um relato que me aconteceu em 2002, quando eu morei em Londres, envolvendo algo assim inexplicável. É uma moça que nos conta, tá? Uma situação muito perturbadora, mas na época eu não tinha conhecimento sobre realidades e universos paralelos. Então achei que era somente uma confusão mental, um engano ou um estresse. Em uma pesquisa sobre dimensões paralelas na internet, com muita leitura de material de pesquisa, sites, relatos, etc., li que Londres talvez seja uma das cidades com mais portais interdimensionais no mundo. Olha, não se sabe o motivo, mas existem relatos surpreendentes ocorridos nessa cidade. Eu tive uma experiência muito estranha nesse sentido quando eu morei em Londres no começo dos anos 2000. Dentre várias atividades freelance, eu lecionava inglês para brasileiros com aulas de reforço, sobretudo para quem ia fazer entrevista no home office, na imigração, para renovar o visto. Eu anunciava no LUT, um jornalzinho que circulava ali na época. Recebi a ligação de um brasileiro que pediu que eu desse aulas para ele, a esposa e um colega que dividiu o apartamento em como que eu falo agora? Dulwich. East Dulwich? Não sei como que fala. Então combinamos que eu os encontraria no Shopping Center Elephant and Castle. É assim que fala? Não sei também. Pegaríamos o ônibus direto até a casa deles. Ok. A gente costumava economizar no transporte e ônibus sempre mais em conta do que metrô e trem, né? Ônibus é sempre mais em conta do que metrô e trem, apesar de um pouco mais demorado também. Bom, eu fui com eles. O trajeto demorou em torno de uns 40 minutos. Descemos no ponto final e caminhamos por algumas quadras. Qual não foi a minha surpresa em ver o lugar do condomínio e o próprio condomínio em que moravam? Qual não foi a minha surpresa
ao ver o lugar do condomínio e o próprio condomínio em que moravam eram muito diferentes de tudo que eu já vi em Londres. Acho que assim, no lugar onde era para estar o condomínio, é isso? Agora era um local totalmente diferente. Era agora muito diferente de tudo que eu já vi em Londres. Havia uma montanha atrás, que era uma antiga pedreira, e havia várias escadarias para chegar nos prédios. No caminho havia uma igreja muito sinistra, com um cemitério muito antigo, mas até aí normal para a cidade, né? Mas a igreja era bem mais assombrosa do que eu costumava ver em Londres. Comentei que eu nunca soube de ter um lugar daqueles em Londres que fosse mais alto. Os prédios, eles ficavam abaixo do nível da rua. Bom, eu dei ao todo 3 aulas para aqueles brasileiros. Eu dei ao todo 3 aulas para aqueles brasileiros. E em uma noite, combinamos mais 3 aulas. Eu dei 3 aulas para aqueles brasileiros em uma única noite. E combinamos mais 3 aulas no dia seguinte, também à noite. Eu fechei tipo um pacote. Ok, entendi. Quando eu terminei, eu fui pegar o ônibus. Andei muito mais do que antes. A parte da igreja e do cemitério estava muito mais escura do que o normal. Casas sem luz. Não havia ninguém na rua. Não havia nenhum carro, não havia nada. Eu morri de medo, mas achei que era por causa do frio e do horário. Um silêncio sepulcral. Na ida, não estava assim. Até que depois de alguns quarteirões, finalmente vi movimento, consegui pegar um ônibus e tudo ok. E no dia seguinte, eu peguei o mesmo ônibus, porque eu anotei tudo, né? Fiz o mesmo caminho e... cadê a igreja de filme de terror? E cadê o cemitério? Cadê o condomínio? Gente, eu nunca mais encontrei essas pessoas. O lugar e o telefone que eu tinha não existia mais. Muitos anos depois, pesquisando no Google Maps, nunca encontrei aquele lugar em East Dulwich. Não sei como que fala. East Dulwich. Enfim. Porém, descobri que existe sim um condomínio desses com uma pedreira atrás. Mas ele fica em Purley, a 2 horas do centro de Londres. Riddlesdown Quarry. É assim que fala, gente? Eu não sei. E não dá para chegar de ônibus direto nesse lugar. Olha, é super longe, ermo, e não tem o cemitério e a igreja perto. E não dá para ir de ônibus de Elephant and Castle, como eu fui, né? Não dá para ir de ônibus desse lugar como eu fui. Nunca deu para ir de ônibus até esse lugar. E fica assim meio que no meio do mato o lugar. É uma cidadezinha e não um bairro mais centralizado assim de Londres como East Dulwich. Não sei se é assim que fala, tá, gente? Me perdoe. Eu na época achava que estava confusa ou estressada e por isso eu errei o caminho. Mas hoje, com o conhecimento que tenho, acredito de verdade que as realidades tenham se cruzado por um período. De minha parte, achei que eram uns caloteiros e eles devem ter me dado um furo, né? Não, e eles devem ter me achado uma furona. Tipo, da minha parte, achei que eles eram uns caloteiros e eles devem ter me achado uma furona. Ficaram esperando ela chegar. Falaram, essa professora não veio mais? Falou que vinha hoje, sumiu? Ficou na outra dimensão. Na nossa realidade, não existe um condomínio e uma pedreira daquelas em East Dulwich. Dulwich, não sei. Ao passo que, na realidade em que eu estive, havia sim uma pedreira, um condomínio e uma igreja, e cemitérios sinistros no caminho. O que vocês acham? Um beijo, pode me chamar de fulana. Um beijo pra você, muito obrigada. O quê? Peraí, gente, voltando aqui. Ela recebeu a ligação desses brasileiros. Ok, era o homem, a esposa e um amigo. Eles passaram o endereço, tudo, ela pegou um ônibus, chegou nesse lugar esquisito, não sei o quê, mas chegou, deu 3 aulas para essas pessoas,
combinou de dar mais 3 aulas no dia seguinte e quando voltou no dia seguinte, o lugar simplesmente não existe. Nem as pessoas, nem o lugar não tá mais lá. E existe um lugar parecido, mas num outro ponto, numa outra cidade que não dá nem para chegar de ônibus como ela fez, como ela foi. Mas que também não existe essa igreja e esse cemitério. E aí, gente, as realidades se cruzaram? Ela deu aula para alguém em outra dimensão e alguém em outra dimensão teve aula com uma professora de outra dimensão? Gente, que legal! Já pensou? As realidades se cruzando, você chega num lugar que não existe mais e você tem essa interação com as outras pessoas? É real, você ligou, você conversou, você foi até lá, você interagiu com essas pessoas por um bom tempo e de repente não existe. Não há possibilidade de existir. Que legal. Alguém já passou por uma experiência desse tipo? Conta pra gente. Deixa aqui nos comentários também a sua opinião, sempre com respeito. Ok, pessoal, esse foi o relato de hoje. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!